Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café em Prosa Podcast. A essa altura do campeonato você deve ter percebido, né, que tudo está novo aqui no nosso querido podcast voltado aí para os setores de cafeicultura e cafés especiais. Estamos com um novo logotipo, uma nova abertura aí para o podcast, né? Uma nova vinheta de abertura. A gente está renovando sempre aí as nossas postagens dentro do Instagram, que é o Café em Prosa _NA. Enfim, a gente está sempre melhorando, sempre renovando, para sempre trazer o que há de melhor aí, né, dentro dos setores de cafés especiais. E a gente sempre conta com a participação de vocês, é muito importante a gente ter sempre um feedback conforme a gente vai trazendo essas coisas novas, essas melhorias. Então, já antes da gente começar o episódio de hoje, eu convido, né, todos que nos acompanham a estar sempre antenado nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no Twitter, aqui também no YouTube, né, deixar sempre o sininho ativado, assinar o canal, dar o joinha. Enfim, isso nos ajuda, né, a entregar cada vez mais para as pessoas que se interessam por cafés especiais e mostra pra gente que a gente está no caminho certo. Mas enfim, estamos 3 anos aí de podcast. A gente acredita que alguma identificação com vocês há. Tanto que nesse início de terceira temporada a gente está trazendo aqui os nossos grandes amigos e parceiros. E hoje é um desses grandes amigos aqui do podcast. Mas antes de começar as apresentações, temos aqui, como sempre, a nossa amiga Virgínia Alves. Olá, Erickson. Olá para todo mundo que acompanha mais um episódio do Café em Prosa. E é isso mesmo, Erickson. Hoje a gente vai ter um episódio aí com novidade. Nosso convidado especial do dia é o Henrique Dias Cambraia, novo presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais, a famosa BSCA. E o Henrique foi eleito, só para o pessoal entender, né, Erickson? Foi eleito presidente no último mês de dezembro de 2021, deve ficar à frente da entidade durante esse ano de 2022. Dito isso, Henrique, seja muito bem-vindo, parabéns aí pela presidência, o Café em Prosa é seu. Boa tarde, Virgínia, Erickson, obrigado pelo convite. A BSA é uma grande amiga aí de vocês e é sempre um prazer poder estar dividindo aí das histórias da BSA. Só para a gente dar uma contextualizada, pessoal, a BSCA ela cuida então de toda essa parte dos cafés especiais, né? Toda a metodologia que existe por trás de se identificar um bom café, né? Um café especial. Quem cuida de toda essa parte, de toda essa metodologia, de toda essa identificação através de selos, pesquisas, né? Enfim, abertura de mercados, é a BSCA, né, a Brazilian Specialty Coffee Arábica, né, o nome em inglês aí, que significa Associação Brasileira de Cafés Especiais. E aqui dentro do nosso site, a gente começou a explorar os cafés especiais com uma iniciativa da Virgínia, né, numa comemoração, numa data de... Era Dia Mundial do Café, Virgínia? Foi uma dessas, porque o café tem vários dias, né, Henrique, durante o ano. Foi em uma dessas aí a gente emplacou os cafés especiais. Os cafés especiais. E a BSCA né? Teve com a gente desde o princípio ali, né? Nas nossas pesquisas aqui para o site. Então, Henrique, conta um pouquinho para a gente qual que é a principal função aí da associação, quais que são os principais trabalhos que acontecem aí na BSCA. Vamos lá, né? Antes de qualquer coisa, é bom lembrar, todo dia é dia de café, né? Muito bem. Então, vamos lá. A BSCA, ela nasceu há 30 anos, né? Um grupo de produtores que buscaram um caminho de exportar seus cafés diretamente, buscando importadores e até mesmo torrefações diretamente. E ao longo dos anos começaram com relacionamento Estados Unidos, Europa, depois foi expandindo para Japão, mais tarde Austrália, Coreia do Sul, Oriente Médio. E hoje a BSCA tem relação com a cadeia de cafés especiais aí praticamente no mundo inteiro, né? E a BSCA tem como seu principal propósito a promoção dos cafés especiais brasileiros
leia-se, cafés produzidos de forma sustentável, respeitando o meio ambiente, o social, cafés 100% rastreados e que tenham perfis sensoriais marcantes, destacados, livres de qualquer defeitos. Esse é o principal lema da associação, e para isso a gente tem uma série de ações, alguns já feitos há mais de 20 anos e outros que são inovados ano após ano, né? Uma principal ação que a BSCA tem de promoção é a representação, né, da marca Cafés Especiais do Brasil, em feiras, claro, do segmento de cafés especiais. Então, com o apoio da Apex, né, a BSCA representa esses produtores e os cafés especiais do Brasil, mundo afora e eventualmente também em eventos no Brasil. São feiras que acontecem ao longo do ano inteiro, são programas de receptivo de compradores, de representantes de compradores, são programas de educação que a gente leva ao mercado consumidor. Então, a gente faz cuppings, a gente faz degustações, a gente faz workshops, a gente faz simpósios, todos esses eventos com os parceiros das cadeias de cafés especiais, com os países dos quais a gente mantém relação. Ultimamente, a BSCA vem investindo muito no que a gente chama de BSCA School, com o propósito de ampliação essa massa de conhecedores, de apreciadores, de pessoas que estejam engajadas, envolvidas e apaixonadas pelo mundo dos cafés especiais. Então, a BSCA tem já lá o seu braço chamado de BSCA School, tendo oportunidades desde o campo até a xícara, vamos dizer, cursos, vamos dizer, materiais didáticos que as pessoas podem, online mesmo, estar tomando como benefício disso. E a grande expertise da BSCA também pode dizer que na execução de concursos, né? Existe aí o Cup of Excellence, que hoje pertence a uma entidade chamada ACE, Alliance for Coffee of Excellence, que nasceu de um projeto dentro da Organização Internacional do Café em 1999, que naquela época era Taça de Excelência, e a partir de 2000 passou a ser chamado Cup of Excellence. E o Brasil foi uma das primeiras experiências, e existem vários Cup of Excellence em vários países produtores, mas no Brasil a BSCA é quem representa e quem efetua esse concurso, né? E além desse concurso, a BSCA hoje também ela executa concursos para terceiros. Aqui a gente pode citar o concurso da empresa Três Corações, que é o Florada, um concurso fantástico, com amostras, mais de 1000 amostras no último evento, vinda do Brasil inteiro. Um concurso para a empresa de fertilizantes, a Iara, o concurso para o Fairtrade. Então, a BSCA tem também essa grande expertise de, através desse processo de execução de concursos, ela está também formando uma base de classificadores e de provadores, né? Então, são várias frentes que a BSCA atua, né? E sempre buscando aí a promoção da cadeia dos cafés especiais, né? E Henrique, eu sei que vocês acompanham, né, o trabalho do Notícias Agrícolas, mas só para te contextualizar, eu comecei a acompanhar o mercado de café na transição da safra 19 para a safra 20, e a gente sabe que a gente já pode falar com firmeza que a safra 20 ela foi excepcional quando a gente fala em qualidade de café, também em quantidade, e foi justamente nesse período que acendeu um alerta de que a gente precisava falar mais de cafés especiais e foi a partir daí que eu comecei a acompanhar mais também os trabalhos da BSCA para o setor. O que eu queria entender é o seguinte, como é que é feito esse marketing da BSCA com os nossos compradores de café, né, lá fora? Como é que vocês levam a imagem do café brasileiro? É um marketing direto, um marketing mais agressivo? Como é que vocês fazem esse tipo de trabalho?
Muito boa pergunta, Virginia. Essa é a pergunta que todos fazem, né? E a gente é sempre comparado, queiramos ou não, ao famoso branding Cafés da Colômbia. A BSCA ela tem como, hoje, um plano estratégico que traça ações de relacionamento, ações que chamamos de guerrilha. A gente não tem budget e talvez nem o foco estratégico de fazer um marketing de massa, de chegar e fazer propagandas em canais públicos do Cafés do Brasil. A BSA ela vai através de um canal muito mais profissionalizado, canais muito mais especializados, que através do relacionamento a gente vai propagando a imagem dos cafés brasileiros. Eu vou falar um pouco mais disso adiante, mas só deixando um número. Em 1990, quando a BSA foi criada, compradores de cafés especiais já no mundo europeu e nos Estados Unidos se recusavam a falar de cafés especiais do Brasil. Com muita luta durante a década de 90, provavelmente nós conseguimos exportar aí, chegar a exportar aí 400, 500 mil sacas de café. Já na década de 2000, até 2010, a gente teve uma evolução grande. A gente já falava aí no final da década de 2010, até no ano de 2010, em quase 1,5 milhão, 2 milhões de sacas de café. Um número que a gente trabalha ao final da década de 20, né, nós já estamos falando em quase 10 milhões de cafés especiais produzidos no Brasil. Então, a promoção feita lá fora parece que deu certo. Por quê? Porque a gente conseguiu aumentar a base de produção de cafés especiais no Brasil. Ou seja, e se não tivesse espaço para absorção dessa produção de cafés especiais, ela não teria crescido dessa forma. E como que a gente faz isso? Através desses programas, das feiras, são várias feiras, são mais de 10 feiras anuais que a gente participa. Essas feiras são sempre tratadas junto com as associações de cafés especiais locais. Com isso, existem seminários, a gente traz torrefações, importadores, redes de cafeteria, uma relação com baristas. Então, atuando de forma muito intensa, ativa, com as pessoas que estão nesse elo da cadeia de cafés especiais, que a gente vai formando a imagem do Brasil como um grande produtor de cafés especiais. Outro dado muito interessante é que ano passado teve uma pesquisa nos Estados Unidos feita pela National Coffee Association, que é a Associação da Indústria de Café Americana, e o Brasil foi percebido pelos consumidores finais nas redes de supermercado nos Estados Unidos como uma das 3 principais marcas. E o interessante, a Colômbia não aparece. Ou seja, o Brasil, que antes era visto como um produtor de blend, ou seja, um produtor de base para blends, hoje ele já é percebido como uma origem. E isso demonstra que o Brasil, mais e mais, ele é o grande produtor de cafés especiais no mundo, né? Não apenas o grande produtor de cafés do mundo, né? E Henrique, eu vou aproveitar o seu gancho dessa questão da comunicação, porque a gente tem aqui no Café em Prosa o propósito, é claro que a nossa audiência maior, ela é o produtor, né, é o produtor que acompanha muito o nosso trabalho, mas o Café em Prosa em si, a gente amplia ela para outros elos, né, vamos dizer assim, para o meio urbano, para quem consome mesmo esses cafés especiais. E aí eu tenho feito essa pergunta para todos os seus colegas do setor e eu vou perguntar para você também. Como é que a gente aqui, né, eu, Virgínia, na minha posição de jornalista e que cobre a cafeicultura no país, como é que a gente consegue auxiliar nessa promoção da imagem, né? Como é que você acha que a gente tem que conversar com esse consumidor final? Eu acho que é importante dizer, eu separaria isso em 3 elos. Um lado quantitativo,
um lado qualitativo e o lado da sustentabilidade. Vamos falar do quantitativo, que é o mais simples. O Brasil, por si, é o maior produtor de cafés do mundo e vem transformando, ano após ano, seus processos produtivos pós-colheita. Ou seja, a quantidade de cafés especiais a serem produzidos pelos produtores brasileiros está cada dia aumentando mais. Por que que isso deve chegar ao consumidor? O Brasil é uma grande prateleira de cafés especiais. Qualitativamente, antes falávamos em Brasil apenas como aquele padrão tradicional, o chocolate, amêndoas, aquele nut, né? Esse é o padrão do café brasileiro. Hoje, também temos no Brasil uma prateleira de aromas, uma prateleira de perfis sensoriais antes inimagináveis. Hoje o Brasil é capaz de produzir perfis sensoriais capazes de competir com qualquer perfil sensorial em qualquer país do mundo. Desde a Etiópia, desde o Quênia, desde a América Central. Ou seja, o Brasil tem cafés qualitativamente preparados para compor qualquer blend de cafés especiais no mundo, ou mesmo brigar de igual para igual como qualquer single orange no mundo. Então, qualitativamente, o Brasil hoje está muito preparado. Como que isso chegou? Através da evolução dos processos pós-colheita, uma melhor seleção do grão de maturidade, das varietais que têm potencial, dos solos, da altitude, ou seja, uma colheita feita de forma criteriosa e uma evolução brutal dos processos pós-colheitas. Hoje, se seca grãos naturais lado a lado, se seca grãos naturais em pilha, se seca grãos naturais dentro de unidades hermeticamente fechadas, fermentando. Se faz fermentação aeróbica, fermentações anaeróbica, se faz fermentações com leveduras desenvolvidas dentro das próprias fazendas. Ou seja, qualitativamente o Brasil está preparado para atender qualquer demanda por perfis sensoriais desse mercado cada dia mais exigente. Então, é importante dizer isso para o mercado consumidor. E, por fim, não menos importante, o ESG hoje está na boca do povo, né? Ou seja, chegou, todo mundo fala de governança socioambiental. E convenhamos, não existe país produtor no mundo com uma sustentabilidade igual a do Brasil. Isso é muito simples de dizer. Existe alguma legislação mais bem preparada, mais rigorosa, mais bem elaborada e até mesmo moderna do que a legislação ambiental brasileira? Claro, tem muita coisa a se aperfeiçoar, tem muita coisa a se adaptar, mas a legislação ambiental brasileira, principalmente nas zonas cafeeiras, ela é muito rigorosa. E os produtores estão vendo que é cada vez mais importante não apenas estar adaptados ao meio ambiente da qual está inserido as suas lavouras, mas também como a preservação, e vamos além disso. Hoje é comum vermos produtores recompondo áreas antes degradadas por outras culturas, né? Ou seja, pastagens, algumas coisas, dentro das suas próprias propriedades. Então, hoje é muito comum produtores, até mesmo interagindo o mercado consumidor lá fora, que de certa forma até participa em projetos de preservação e recomposição da fauna e do meio ambiente daquelas fazendas com as quais eles têm relacionamento. Então, esse lado ambiental da cafeicultura brasileira está muito avançado. Também o lado social. O lado social nós temos que separar aqui também em 3 esferas. As comunidades onde essas fazendas estão inseridas, que são definitivamente influenciadas pelas grandes fazendas ou pelos pequenos produtores, produtores familiares que estão ali naquele ambiente. Os pequenos produtores que tenham a capacidade de se
engajarem com a comunidade que estão inseridos, ou seja, as famílias e os vizinhos, e também os grandes produtores, que seguem à risca a legislação brasileira, que assim como a legislação ambiental, ela, a nível de comparação com os demais países produtores de café no mundo, nós estamos anos-luz na frente. Ela é muito mais avançada e cumprida do que os demais países. Então, ou seja, hoje, quando a gente fala em cafés especiais, nós não podemos falar de forma isolada em quantidade, qualidade ou apenas sustentabilidade. É todo um pacote. Isso anda junto. E essa é a maneira como a gente comunica. Quando a gente traz esses clientes para dentro das nossas fazendas, a gente promove a eles uma experiência que envolve em tudo isso. Eles participam da colheita, eles participam de projetos socioambientais, eles provam os cafés. Então, eles vivem o dia a dia dessas propriedades, né? E levam para fora essas imagens, essas informações. Eu gosto de dizer para todo mundo que no final da década de 90, que é desde quando eu estou envolvido nisso, quem vinha era o dono da torrefação, quem vinha era o dono da importadora. Hoje, além de vir importadores, torrefadores, proprietários de redes de cafeterias, a gente recebe visitas de mídia, repórteres, área de marketing das empresas, baristas, os funcionários que fazem as torras. Ou seja, por quê? Porque essas pessoas vivendo e convivendo com a realidade brasileira, essa é a melhor comunicação que a gente consegue chegar e levar para o consumidor final, né? É a informação ali pura e transparente como ela é, né? Então, assim, essa comunicação, essa forma como é feita da comunicação dos cafés especiais brasileiros tem surgido, né? Resumindo, através do nosso marketing de guerrilha, o Brasil já é percebido nos Estados Unidos como uma das 3 principais origens de cafés especiais por consumidores finais. Ou seja, está fazendo efeito, né? Vamos aproveitar esse assunto das origens e trazer aquela informação de que os cafés especiais estão crescendo no Brasil, né? A quantidade de produtores de cafés especiais está crescendo exponencialmente no Brasil. Mas para chegar nesse crescimento houve uma longa história, né? Vários fatores que precisaram acontecer, algumas provocações que aconteceram nesse meio de caminho, né? Tem os ciclos, né, do café, né? Dizem que a gente está no 4º ciclo aí. E essa história dos ciclos do café, teve um determinado momento que o café commodity precisou ter uma Starbucks ali falando, opa, precisamos falar das origens. Precisou ter um outro momento que a Ilha Café falou, opa, além de mostrar as origens, precisamos conectar, né, a origem com o consumidor final. Precisou ter um momento que uma Nespresso falou, opa, dá pra gente fazer uma cápsula porque a gente tem uma máquina de cápsula aqui e a gente precisa ter um maior valor agregado aqui, enfim. Algumas provocações que acabaram que o protagonismo não ficou a cargo do Brasil. A gente forneceu, né, o protagonismo, que acabou ficando na mão de outros países, enfim. E a gente está vendo, né, com essa expansão exatamente acontecendo o contrário. O Brasil se tornando o protagonista, né? Como você mesmo citou, nos Estados Unidos, uma das origens principais aí sendo consideradas, em outros países também. Como que você vê essa expansão dos cafés especiais no Brasil e como que você vê essa inserção, né, do Brasil como protagonista, né? Os cafeicultores talvez tenham bastante noção desse protagonismo, mas você vê isso acontecendo, né, nessa relação com as cidades, né, com o urbano. Esse protagonismo está acontecendo de uma forma unitária em todos os elos da cadeia? O Erickson, essa
Sua colocação, ela é fantástica. Não demoraria a chegar no Brasil. O Brasil é o maior consumidor de café do mundo. Formalmente, os Estados Unidos é tido como o maior consumidor de café do mundo. Por quê? Porque 100% do café que se toma nos Estados Unidos é importado. No Brasil, nós temos uma série de cidades que são produtoras de café e existe um mundo de café que é consumido ali, que é torrado da mão para a boca, vamos dizer assim, né? É o próprio produtor que torra para ele mesmo. Então, ou seja, se juntar esse café com todo o café comercializado dentro do próprio Brasil, eu não tenho a maior dúvida que o Brasil é um consumidor de café tão grande quanto os Estados Unidos. E o poder de compra do brasileiro só vem crescendo nos últimos anos, né? Eu estou falando de maneira macro, estou falando de anos pontuais. Mas se a gente pegar aí nos últimos 20 anos, o poder de compra e o hábito de consumo do brasileiro vem só refinando e aumentando. Foi assim no vinho, foi assim nas cervejas, tem sido assim nos chocolates, e não está sendo de forma nenhuma diferente no café. E com o café no Brasil, a integração da cadeia ela é completa, porque o brasileiro tem a oportunidade de fazer o turismo no quintal da casa dele. Então ele pega um carro no final de semana e vai visitar uma propriedade. Minas Gerais, Espírito Santo, interior de São Paulo, o Rio de Janeiro revitalizando a história do café. Então, ou seja, hoje o brasileiro ele pode conhecer o café da planta à xícara, né? E o movimento de barismo, de cafeterias, de cafés especiais no Brasil, chegou no jovem. O jovem hoje cada dia mais querendo a busca por produtos saudáveis, por produtos cool, está se conectando com o café. Então, o consumo de cafés especiais ele tem sido cada dia maior no Brasil. E a BSCA ela tem um papel aí, da mesma forma como ela faz mundo afora, faz aqui no Brasil. Ela apoia eventos de barismo, eventos de torra, apoia programas educacionais, não apenas de profissionais da cadeia, mas também como curiosos do café, que a gente chama, né? A pessoa que quer aprender como se faz um café em casa, quer aprender qual que é a diferença de um arábica para um robusta, de um mundo novo para um bourbon amarelo, de natural cereja descascada, ou seja, o brasileiro consumidor também tem buscado educação. Então, o Brasil, o consumo de cafés especiais no Brasil está crescendo a taxas acima de vários países do mundo, e ele tem o privilégio de ter essa gama de variedades, de aromas, de perfis sensoriais e variedades de varietais de café e de processos pós-colheita, né? Então, o consumidor brasileiro, eu considero ele um privilegiado para aquele consumidor que se envolve no mundo de cafés especiais, né? E completando, há de se ver a importância que é no Brasil para a Três Corações, fazendo um trabalho belíssimo aí com seu programa Florada e seu programa Rituais, descobrindo regiões como a Amazônia de forma como poucas outras empresas descobriu, dando destaque à cafeicultura das mulheres. Você pegar a própria Nestlé entrando com cafés de origem, a própria Melita também com cafés de regiões brasileiras, a Nespresso criando cada dia mais blends 100% brasileiro ou destacando o produto brasileiro que está dentro dela, e o crescimento da Starbucks no Brasil, né? A gente vê hoje, eu moro aqui em Belo Horizonte, só no final de 2021 abriram quase 8 Starbucks aqui, se eu não estiver enganado. Belo Horizonte, ou esse ano, devemos chegar a quase 8 ou 9 Starbucks em Belo Horizonte. Então, assim, essa turma, eles são o que eu chamo de puxadores do mercado, né? Eu falo que para nós que somos
aí eu estou me incluindo como produtor e estou me incluindo também como pequeno torrefador. Eu amo quando os grandes fazem marketing a favor do café, porque é um marketing de graça para toda a cadeia, né? Então, essa turma está investindo em marketing, eles sim fazem o marketing de mídia, levam a oportunidade, a experiência a um consumo em massa, lembrando que é massa de cafés especiais, não estou falando de massa em geral. E atrás disso vem toda uma cadeia dos pequenos, médios e micros, né? Cada um encontrando o seu espaço e criando as suas relações. Então, assim, o mundo dos cafés especiais já não é mais um sonho no Brasil, é uma realidade e vem crescendo cada dia mais. E Henrique, a gente já pode dizer que essa chavinha de produção de cafés especiais virou assim para boa parte dos nossos produtores? O que você acha? Que o produtor ele tá mais atento a esse mercado, tá prestando mais atenção nessa nova forma de negócio que tá aí na frente dele, que é crescente? O que você acha em relação a isso? Virgínia, eu acho que é um caminho sem volta. Principalmente, e eu não sei se quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha, o café especial está tendo a sorte e a capacidade de trazer o jovem de volta para o campo. Desde enormes produtores, que eu posso citar, prefiro não citar aqui, mas conheço vários as gerações abaixo do patriarca hoje estão envolvidas com a produção e comercialização dos cafés especiais, assim como pequenos produtores familiares, cujo o pai tocava a fazenda, o sítio ali, e os filhos retornando para ajudar os pais, principalmente em épocas de colheita, ajudando na separação, na classificação, no descobrimento dos cafés especiais dentro dessa fazenda. E atrelado a isso, as práticas sustentáveis, né, que é um caminho sem volta, não tem como. Então, eu falo que essa nova geração de cafeicultores e produtores de café no Brasil, produzir cafés de forma sustentável, com total rastreabilidade e com qualidade, ela é um caminho sem volta, né? E simples por quê? Porque o mundo não para de demandar cafés especiais, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Eu posso falar aqui, a BSCA cada dia mais buscando novos mercados. Ontem mesmo nós estávamos fazendo um programa junto com a Apex, onde nós chamamos de ranqueamento de mercados. E por que é oportuno falar isso aqui? Para os produtores de cafés que estão pensando em iniciar ou expandir a produção de cafés especiais, saibam que o que tem, vende. Né? E quanto mais tempo ficarem no mercado de cafés especiais e desenvolverem as suas relações, mais valor vai ser agregado nesses cafés. Então, antes, muito focado em mercados como Estados Unidos, Europa, Japão, a BSCA hoje tem atuado em mercados inimagináveis antes, como Coreia do Sul, Austrália, Emirados Árabes, América Saudita, Arábia Saudita, e vou dizer alguns países aqui que entraram na lista agora, como Malásia, Singapura, África do Sul, Romênia, Ucrânia, Rússia, Polônia, ou seja, o mundo inteiro está bebendo café especial. Então, essa demanda, ela é crescente. Posso dizer com um conforto muito grande, para os próximos 10 anos, é uma demanda crescente. E já vou aproveitar, né, para quem se interessa aí, quer conhecer cafés especiais, esse é um importante momento da gente ter aqui, né, a presença da BSCA, porque a BSCA foi o que me ensinou a cartilha, né, antes da gente ter o podcast aqui sobre cafés especiais, eu não tomava cafés especiais. Acho que a Virgínia também não, né, Virgínia? Você já tinha tomado antes? Eu tomava, mas muito pouco, mas porque eu tenho alguns primos que são apaixonados por café, mas foi ao pouquinho, foi com o podcast também que impulsionou. Né?
E aí a BSCA, né, depois que a gente conheceu principalmente a Vanúzia, começou a ter mais contato, foi ela que foi mostrando, olha, sempre procura ali o selinho da BSCA, tem o site, tem uma cartilha, tem toda uma pontuação, tem os selos que são disponibilizados. Aí que você vai começando como, isso é minha opinião como consumidor de café, né, especiais. Aí que você vai aprendendo ali né, a diferenciar um do outro. A BSCA está sempre colocando selinhos, informações ali nos cafés para ajudar quem está iniciando e para quem já tem, né, mais história aí dentro dos cafés especiais. É sempre interessante perceber esses detalhes. Então, quais que são exatamente os selos, né, que a BSCA disponibiliza para os cafés e como que funcionam as pontuações dentro dos cafés especiais? Vamos lá. É sempre importante dizer que a BSCA certifica cafés. A BSCA não certifica fazendas. O que ela adotou já há muitos anos? Ela passa a ter uma fazenda certificada, aquela fazenda que possui uma certificação acreditada por terceiros, como, por exemplo, uma Rainforest Alliance, um 4C, antes tinha o UTS. Então, a fazenda, uma vez certificada, ela pode se associar como uma fazenda certificada. Pequenos produtores, entre até 20 hectares, eles precisam seguir o Guias de Boas Práticas, que ele é assinado e validado por um responsável técnico que foi credenciado dentro de um programa da BSCA School. Então, pequenos produtores também têm a oportunidade de terem as suas unidades associadas à BSCA e os seus cafés serem certificados de qualidade. Existem também produtores que estão entre 20 e 200 hectares que estão dentro de um guarda-chuva, que chamamos de programas coletivos de acompanhamento de práticas sustentáveis. E entre eles podemos citar, né, programas da Plataforma Global de Café, né, da GCP, programas da Ilha Café, que é uma torrefação italiana, programas da Nu Coffee, que é uma empresa da Syngenta, ou seja, eles seguem também guias de boas práticas. Então, uma vez tendo a sua unidade produtora dentro desses parâmetros, eles enviam os cafés para os laboratórios credenciados da BSCA e esses cafés são provados e classificados dentro da metodologia da BSCA e normalmente recebem selos que distinguem notas entre 80, 82, 83, 86 e acima de 86. Né? E com isso eles recebem o selo com a nota daquele lote, e o lote vem como um lote de ou fazendas certificadas, ou unidades que seguem boas práticas, ou esse selo é feito de blends de lotes totalmente rastreados e produzidos em unidades dessa forma, ou lotes produzidos de forma artesanal. Então, esse programa de selos leva diretamente ao consumidor final que adquire um pacote de cafés torrados e empacotados com cafés verdes certificados, levam esses selos junto ao mercado, né? Henrique, eu queria voltar um pouquinho. Você falou agora há pouco que para o produtor que está pensando ou em expandir ou começar a fazer café especial, produzir café especial, que o que tem a gente consegue vender porque esse mercado ele é aquecido, enfim. Eu sei que a BSCA não faz perspectivas de mercado, não faz análise, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para o produtor que está nos ouvindo como é que é feito esse prêmio, né, que o café especial tem. Porque a gente fala em mercado hoje, a gente não pode esquecer da montanha-russa que foi para o café commodity, mas o cenário ele é um pouco diferente quando a gente fala em café especial, né? Os cafés especiais, pelo relacionamento que é criado, geralmente eles são negociados em preços fixos, sem a menor conexão com a Bolsa de Nova York. Então, os prêmios pagos
quando a Bolsa de Nova York estava lá na casa de $1, $1,20, eram enormes. Né? Eram cafés que eram vendidos aí a $2, $2,50. Quando a gente fala de microlotes, $3,50. Se forem cafés de concurso, acima de $5 a libra peso. Agora, como o mercado saiu de $1, $1,20 em um ano, acabou atingindo aí próximo a $2,40, $2,50, $2,30, os prêmios desses cafés especiais não são tão maiores do que o café commodity. Hoje esses cafés estão sendo negociados aí na casa de $2,80, $3, enquanto antes eram negociados a $2 a $2,50. Continuam com prêmios, com preços extremamente atrativos, porém com prêmios em relação a commodity não tão mais diferenciados. É importante ter a ciência que os relacionamentos com a cadeia de cafés especiais é relacionamento, não é de venda. Vende um ano, no outro ano não quero vender, no outro ano. É um relacionamento. Eu mesmo tenho clientes, alguns, para não dizer vários, que eu vendo café há mais de 10 anos. Alguns que eu vendo café há mais de 15 anos. E alguns outros que há mais de 20 anos. Então, agora, com o mercado nesse preço, praticamente o que a gente está negociando com eles é uma recomposição de custo, mas não um benefício da alta do mercado. Uma recomposição de custo, porque com uma safra menor e com um aumento de custo de fato da produção, a margem ela reduziu. E nesse mercado de cafés especiais, a rentabilidade no longo prazo ela é muito mais importante do que a precificação ano a ano, né? Bom, Henrique, acho que a gente conseguiu dar um bom panorama dos cafés especiais, né, apresentando aí o novo presidente da BSCA. Uma aula. Uma aula, né? Como sempre. É como a gente conversou aqui ao longo da nossa entrevista, né? Fiquem bem atentos, né, a todas as ações da BSCA. É a instituição que tem toda essa metodologia por trás dos cafés especiais aqui no Brasil. É muito importante estar sempre antenado. Você, cafeicultor, que quer dar um upgrade, né, na sua lavoura, né, se enveredar nos cafés especiais, fique atento. Você que é consumidor também, né, tem essa questão dos selos, né? Será que esse café aqui tem os pré-requisitos? Procura na embalagem. Sempre em algum cantinho vai ter ali escrito, né, vai ter o selinho ali demonstrando toda essa rastreabilidade que a gente comentou aqui ao longo da entrevista, que é para ficar exatamente claro de que a cafeicultura brasileira subiu o nível, né? A régua está mais lá em cima, faz parte do jogo, né? Esses percalços que acontecem no meio do caminho faz parte do jogo. Então eu deixo aqui para você, Henrique, um último espaço para você dar suas perspectivas, né, para esse ano e para os próximos anos dentro aí do setor de cafés especiais aqui no Brasil. Ô, Erickson, eu acho que é isso. Primeiramente, gostaria de deixar a BSCA à inteira disposição de qualquer produtor, consumidor, torrador, classificador, provador, toda e qualquer pessoa que queira se envolver ou aprimorar dentro da cadeia de cafés especiais, nos contactem nas redes sociais. Nosso escritório fica em Varginha, Minas Gerais, mas bsca.com.br sempre à disposição. E eu acho que é um caminho sem volta, no lado da produção, no lado da industrialização, no lado da experiência através das redes de cafeterias e através do consumo. É um caminho sem volta. Cafés e cafés especiais, eu costumo dizer, é um prazer e é um luxo extremamente acessível a qualquer classe social. Não é uma questão de poder de compra, é muito mais uma questão de escolha e de experiência. Então, isso só tende a crescer. Então, eu agradeço a oportunidade aqui, mais uma vez, deixo a BSA inteira à disposição e sempre que precisar podem contar com a gente.
BSA tem portas abertas aqui no site, no podcast. Você será sempre bem-vindo aqui com a gente. Agradecer também aqui a presença da nossa colega Virgínia Alves. Henrique, obrigada pela sua participação aqui no Café em Prosa. Fiquei muito feliz quando eu soube que ia dar certo o nosso podcast, então reforço aqui o que o Erickson está dizendo, portas abertas para a BSA, não só no Café em Prosa, mas também no Notícias Agrícolas, enquanto a jornalista que tenta acompanhar, né, tudo que envolve esse setor de cafés e agora também de cafés especiais. Eu estou à disposição, que seu ano seja muito bom frente à BSA e a gente segue se falando. Você vai ouvir eu pedindo muitas coisas para vocês, como eu faço com seus outros colegas. Obrigada, viu, Henrique? Portas abertas e até a próxima. Gente. Um grande abraço para vocês, parabéns pelo programa aí, parabéns por estarem promovendo os cafés especiais do Brasil. Contem com a gente. Muito bem, pessoal. Boa tarde para todos. Muito bem, pessoal. Cafés especiais, cafés do Brasil, né? Esse termo que tem toda a saca, né, de café. Vocês já devem ter visto alguma foto de saca de café. Se não, pesquisa na internet. Saca de café, vai ter lá escrito Cafés do Brasil. Entra acho no que Café em Prosa, no @Café em Prosa _NA, que lá tem. Lá tem essa foto, né? Vamos conhecer os cafés do Brasil, que é como o Henrique disse, é um prazer, né? Café é sempre muito bom, aquele café quentinho com os amigos, naqueles momentos especiais. Assim como os nossos podcasts, né? São especiais. Pega o seu cafezinho, escuta o nosso podcast, segue as nossas redes sociais, fique sempre antenado aqui nas nossas novidades, que afinal de contas, né? Temos 25 anos de notícias agrícolas acontecendo esse ano e muitas coisas especiais para acontecer, muitas coisas legais para acontecer, inclusive aqui no nosso podcast. Mais uma vez, agradecer a presença da Virgínia. Obrigada, Erickson. Obrigada para todo mundo que nos ouve. Até a próxima, a gente segue à disposição. O produtor já está acostumado com essa janela aberta aí para a gente ter essa comunicação. Obrigada, gente. Até.